Passava um pouco mais da meia-noite quando Jeremias saiu da casa de sua namorada. A moça insistiu para que o jovem passasse a noite por lá. Ela achava perigoso que o rapaz andasse pelas ruas escuras do bairro, ainda mais naquele horário. A preocupação da garota tinha um motivo forte. Uma chuva acompanhada de raios e trovões e um vendaval horrível contribuía para que aquele bairro ficasse ainda mais sombrio. Não demorou muito e o bairro ficou sem energia. E outros também. Mesmo com a insistência da amada, Jeremias disse que precisava ir e que tinha coisas a fazer. E com um beijo apaixonado se despediu da garota e saiu encaminhada em direção ao ponto de ônibus mais próximo. Esse é o caso da velha do ônibus. Se você tem um relato e quer compartilhar conosco, na descrição do vídeo você encontra os nossos contatos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, o seu gostei e, claro, compartilhar esse conteúdo com um amigo. Não se esqueça de ativar o sininho. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. Vamos para mais um podcast aqui na Trilha do Terror. Se já não bastasse a desconfortante escuridão, o frio sereno, a noite ainda contava com o som sinistro que a ventania provocava ao bater nas árvores. Isso fez com que Jeremias apressasse ainda mais os passos. Ele se apressou tanto que em poucos minutos chegou até o ponto de ônibus. Mas estava receoso, não sabia se realmente pegaria a condução, pois as ruas estavam totalmente desertas e alguns poucos carros passavam por ali. Mas para o seu alívio, logo surgiu o ônibus e assim ele pôde seguir o caminho de casa. Jeremias desceria apenas no ponto final, pois morava próximo ao terminal rodoviário. E nesse trajeto ele aproveitou para puxar uma conversa com o motorista, que aliás era seu amigo. Ele conversou sobre a tempestade daquela noite. Uma noite estava fria, sombria, com um ar tenebroso. A situação era muito crítica. A cidade inteira estava às escuras. Haviam policiais, bombeiros auxiliando as pessoas, recomendando que todos fossem o mais rápido possível para suas casas. Cerca de 20 minutos depois, o ônibus chegou ao seu destino. Jeremias continuava a conversar com o motorista enquanto as poucas pessoas que estavam no ônibus desciam. Mas antes de fechar as portas do veículo em definitivo por aquela noite, algo chamou a atenção dos rapazes. Lá no fundo, precisamente no último assento do lado esquerdo do ônibus, havia uma velha senhora sentada, com os braços cruzados, com a cabeça abaixada, parecendo estar dormindo. O motorista ficou confuso que aquela velha senhora havia entrado no ônibus com algumas pessoas, na qual já se destacavam pelas suas vestimentas antiquadas e de cor preta. Mas todos desceram em vários pontos diferentes antes do destino final. Preocupado, o motorista foi até aquela senhora na intenção de acordá-la e de prestar algum auxílio. Também saber se ela estava bem, Jeremias o acompanhou. Foram várias tentativas de acordar a velha senhora, mas ela não esboçou nenhuma reação, nem com os chamados, nem com os toques nos ombros. O motorista colocou a mão na testa da idosa e percebeu que a temperatura do corpo dela estava muito baixa. Jeremias e o motorista se apavoraram. Acharam que a velha senhora estava morta, que ela tinha morrido ali mesmo. Jeremias tirou o telefone celular do bolso e, enquanto tentava fazer uma ligação para a polícia, notou que a velha abriu os olhos. Aquela idosa de aparência frágil e dócil, com uma impressionante rapidez, segurou o braço do motorista. Uma voracidade de um animal selvagem, deu uma mordida, cravando bem fundo seus dentes pontudos, para logo em seguida arrancar um enorme pedaço de carne do braço do condutor. O motorista, claro, deu um enorme grito de dor e tentava de todas as formas se livrar da velha. Ele tropeçou e caiu de costas no chão. Jeremias, mesmo apavorado com o que acabara de ver, conseguiu arrastar o amigo e colocá-lo para fora do ônibus. A velha começou a perseguir os dois.
Ela estava andando muito rápido para alguém da idade que aparentava ter. Os outros motoristas e funcionários do terminal rodoviário, ao ouvir os gritos desesperados, foram até o local e também se apavoraram ao ver a horripilante senhora que estava parada olhando para todos ao redor. Seus olhos eram vermelhos e seu rosto estava completamente desfigurado, causando medo e terror a todos ali presentes. O estranho é que ela ficava abaixada, parecendo estar em posição de ataque, e quando de repente ela avançou sobre todos, alguns correram para a rua e outros se trancaram em uma sala dentro do terminal. Mas um rapaz que bobeou, não conseguiu fugir. Ele foi atacado pela velha senhora, que literalmente devorou seu rosto. Por uma das janelas, Jeremias e outras pessoas que estavam escondidas viram a velha deixando o corpo do rapaz e saindo em alta velocidade daquele terminal. Esse foi o conto da velha do ônibus. Originalmente foi publicado no site Contos de Halloween. Você tem algum conto, alguma história, algum relato sobrenatural para compartilhar conosco? Nossos contatos estão na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seu joinha e, claro, seu gostei. Compartilhe esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Ajude nosso pequeno canal a crescer e não se esqueça de ativar o sininho para receber os demais podcasts. E eu te espero em mais um episódio aqui na Trilha do Terror. A história que vamos contar hoje supostamente aconteceu por volta do ano de 1953, numa cidadezinha chamada Santa Quitéria, no interior do Ceará. De acordo com os relatos, coisas estranhas aconteciam por lá, principalmente nas noites de lua cheia. Mas antes de adentrarmos de fato no podcast que vai narrar esses acontecidos, não se esqueça de ajudar o canal se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos os conteúdos, os vídeos que nós produzimos, os podcasts. Dito isto, vamos para mais um episódio nas Quebradas da Calada da Noite. Santa Quitéria é um município brasileiro que está localizado no estado do Ceará, região norte do país. A população foi estimada em um pouco mais de 43 mil habitantes, de acordo com dados do IBGE realizado em 2019. A cidade foi fundada em 27 de agosto de 1856. A renda per capita da região, segundo o matemático Juan Martins, com dados do censo do IBGE, passeia por um pouco mais de R$10 mil, com uma arrecadação de quase 88 milhões para o órgão municipal. Mas nossa história começa a ganhar corpo no comecinho da década de 50. Burburinhos dão a entonação de que uma criatura estranha surgia no matagal da vizinhança nas noites de lua cheia. Ainda segundo esses relatos, animais foram atacados no pasto no decorrer da madrugada pela suposta criatura sobrenatural. No entanto, apesar de todo o alvoroço dos bichos, segundo contam as pessoas, apenas algumas galinhas perderam as penas. Porém, a fama do monstro da noite ficou ainda mais conhecida. Fontes afirmam que nas noites de lua cheia quase ninguém mais tinha coragem de sair nas ruas. As festas que estavam programadas para serem realizadas, se caíssem numa noite de luar cheio, eram canceladas. O pavor tomava conta dos habitantes da pequena cidade cearense. Os boatos de ataque da criatura da noite foi só se intensificando. Cada vez mais, nas noites de lua cheia, as pessoas ficavam em casa. Tinham ainda mais medo de até sair na rua no início da noite. Cansados de temer a suposta criatura, um dos populares sugeriu a seguinte ideia: "Ó, sempre bichinho,
Isso só pode ser um lobisomem. Isso só aparece e só tem os boatos dos ataques nas noites de lua cheia. Eu sugiro, na próxima lua, todos nós, que a gente se reúna no salão de festa da comunidade para ver quem de nós é a besta. De imediato, Petrolínio, uma das pessoas mais abastadas da cidade, refutou logo a ideia. Oxe. Você tá louco, Clodoaldo? Você tá louco? Se um de nós, preste bem atenção, bicho, se um de nós for realmente essa criatura da noite e estivermos todos nós trancados dentro do salão, o bicho vai cair e matar todo mundo, homem de Deus. De certa forma, com medo ou não, Petrolínio tinha razão. Imaginem trancar todos dentro de um salão e um dos anfitriões, no badalar da meia-noite, se transformar num lobisomem. Nariel era um dos homens mais corajosos do povoado. Ele sempre ouvira do pai que, se quer dar cabo num lobisomem, tinha que ser com uma arma carregada com bala de prata ou qualquer arma que seja de pura prata, ou seja, uma arma forjada com prata. Na primeira noite de lua cheia, após a reunião, naquela primeira semana, os uivos da criatura já não ecoavam mais no matagal, mas sim nas sombras das ruas tomadas pela escuridão nas portas da pequena cidade. Nariel então resolveu que iria sair à caça do suposto lobisomem. O cortador de canas embaiou um facão de pura prata na cintura, pegou seus 2 pastores alemães e avisou a população. Amanhã é sexta-feira de lua cheia, disse ele. Não saiam de suas casas. Usem todas as velas e lampiões e lamparinas para iluminar esse trecho aqui da cidade. Se tiver realmente uma fera aqui, eu vou atrair até aqui e acabar com ela. Já além da meia-noite de sexta-feira, Nariel, junto com seus 2 cães, foi em busca da fera. Primeiro, ele rodeou no pasto, depois nas encruzilhadas, mas foi só perto da boca da madrugada que os cães começaram a alvoroçar-se. A lua estava no seu ápice. O fulgor era tanto que, quando Nariel olhou para o pasto, viu aquela imagem que quase o fez se arrepender de estar ali. No alto da montanha, envolto pelo brilho do luar, ele viu a silhueta escura e gigante do terrível e temível lobisomem que assombrara e assustara a pequena cidade. O bicho uivava seguidamente para a lua, o que fez os cães de Nariel latir freneticamente. Os latidos dos cães chamaram a atenção da fera, e como um raio descia morro abaixo a captura da presa. Nariel tinha um plano em mente, mas sabia que se cometesse qualquer deslize, seria o fim. Ele subiu em cima de sua Monarch 1951, uma espécie de lambreta barulhenta, adaptada, e chamou pelos cães, e partiu pela estrada irregular. O lobo negro logo se aproximou da rua, e ao avistar a fuga de Nariel, como forma de recarregar as energias, para a lua novamente uivou e partiu em busca da perseguição de sua vítima. Na entrada da cidade, bem próximo, a moto falhou. Isso indicava que o homem teria que continuar a fuga na Viação Canela. E foi o que ele fez. Um dos cães subiu por um barranco e sumiu no mato adentro. O outro, percebendo que o monstro se aproximava do companheiro e cuidador, parou no caminho para enfrentar a grande besta. Rapidamente, Nariel olhou para trás e viu seu cão amigo corajoso na posição de ataque e guarda. Nariel sabia que o seu animal sozinho não daria conta daquele gigantesco monstrengo. O cão do diabo, sem ao menos parar para enfrentar o cão de Nariel, saltou por cima do bicho e com uma das mãos deu um tapa que arremessou o pobre animal longe. Os gritos e urros da criatura era aterrorizante. Todos na cidade ouviam o barulho. Barulho esse que era estarrecedor.
Pessoas curiosas que estavam com fissura de janela aberta fecharam. Cães começaram a latir. Outras pessoas se escondiam dentro do armário, guarda-roupas e até debaixo da cama. Finalmente, Nariel chegou no local denominado, mas mal pôde se posicionar e um lobo gigantesco já estava parado à sua frente. O revólver com as balas de prata emperrou. O bicho voou para cima do rapaz, porém o seu ataque foi obstruído por Rock, o cão que havia entrado no mato. Rex, o outro cão que também fora agredido pelo lobisomem, acabara de chegar e ajudara no combate do companheiro. Os dois brutos cães conseguiram por alguns segundos ter momentânea vitória contra o maléfico lobo, mas rapidamente o monstro os arremessou para longe. Agora não tinha mais nada entre o bicho e Nariel. Com as garras inflamejadas e um olhar predador e espuma nas presas, o lobisomem saltou para matar Nariel. Um grito assustador e horripilante tenebroso foi ouvido de ponta a ponta. Os cães ao redor da cidade, nas casas, não paravam de latir. Nariel se lembrou dos ensinamentos do avô e do seu saudoso pai, que diziam sempre: para lutar com o lobisomem e para vencê-lo, tenha sempre armas de prata. Se for arma branca, utilize sempre na mão esquerda para matar a criatura. E com a mão esquerda, no ato do salto da criatura, Nariel conseguiu, com o facão forjado pelo avô, perfurar a fera. O grito de horror, felizmente, não era de Nariel. O bicho ferido sumiu em meio à escuridão. Nariel foi ver seus cães, que também estavam gravemente feridos. Ninguém ousou sair de dentro de casa. Próximo ao amanhecer, Nariel foi seguindo o rastro de sangue deixado pelo grande lobo preto. As marcas de sangue acabaram na porta da casa de um dos homens mais ricos da cidade, Petrolino. Nariel bateu na porta, foi atendido pela criada, perguntou pelo homem e, ao ser levado nos aposentos, encontrou Petrolínio extremamente pálido e com uma coberta cobrindo o corpo do tórax para baixo. Educadamente, ele pediu à criada para que se retirasse. Após, puxou o cobertor e viu Petrolínio, metade homem, e um pouco abaixo da cintura, metade fera. Além disso, a marca da perfuração do facão de prata estava um pouco abaixo do peito do lado direito do corpo de Petrolínio, bem próximo ao abdômen. Por ser um homem bom para todos na localidade, por ajudar muitas famílias carentes, Nariel fez um acordo com Petrolínio. No porão da casa do homem rico, o próprio Nariel construiu uma jaula cromada de prata e todas as noites de lua cheia, Nariel vinha e prendia o homem na cela. E ainda, para a maior segurança de todos, o próprio Nariel, munido com seus cães pastores alemães, seu revólver com 6 balas de prata e seu inestimável e inseparável facão prateado, ficavam de guarda e presenciavam a agonia da transformação e destransformação de Petrolínio em lobisomem. Assim, desta forma, a população nunca mais foi importunada ou ouviu-se falar de lobisomem naquele lugarejo por um bom tempo. Ao ser perguntado sobre o que tinha acontecido na noite do embate, Nariel apenas falou que o lobo estava fora da matilha, mas que devido ao ferimento fugiu e não deveria ter sobrevivido. Essa é a história do lobisomem de Santa Quitéria. Será que é verdade? O que você acha? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar esse conteúdo, deixar o seu joinha, porque eu espero você num próximo podcast, aqui nas Quebradas da Calada da Noite.
Numa sexta-feira 13, no mês de julho de 1990, o jornal Notícias Populares publicou uma reportagem na qual um lobisomem com mais de 3 metros de altura, corpo totalmente coberto por pelos e um olho no meio da testa e um outro na barriga, estava apavorando havia uma semana a população de Seringal, Sardinha, município que fica a 40 quilômetros da cidade Manoel Urbano, no interior do Acre. De acordo com a reportagem, um grupo de seringueiro que trabalhava na região ouviu gritos de um bezerro e, ao adentrar no meio da mata para ver o que acontecia, deu de cara com um monstro devorando o pequeno animal. Esse é o caso do lobisomem que foi visto no Acre. Todo o conteúdo foi escrito pelo jornalista Ademir Lima, do jornal Notícias Populares, que foi republicado pelo UOL. Antes de irmos para o conteúdo de hoje, como sempre, peço a você que não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu feedback, o seu like, o seu joinha e, claro, compartilhar esse conteúdo com seus amigos e assim ajudar o nosso pequeno canal a crescer. Dito isto, vamos para mais um podcast aqui na Trilha do Terror. O episódio fez com que os policiais Antônio Mendes e Zacarias de Souza, acompanhados pelo vereador Chico Pérez, saíssem à casa do suposto lobisomem por 3 dias. Ao fim da expedição, explicaram ao delegado da cidade, Josimar Matos, que encontraram pegadas redondas, enormes e com rastro de garras profundas na terra e resto de outros animais que haviam sido devorados pela besta. Eles disseram também que chegaram a estar próximo da fera, mas que não conseguiram capturá-la. As pegadas do lobisomem foram fotografadas e publicadas em vários jornais de Rio Branco. O policial Mendes confessou que o monstro soltava gritos apavorantes. "Nunca sentimos tanto medo, mesmo estando armados." Os guardas e o vereador pediram então ao delegado que solicitasse reforços ao secretário de Segurança Pública do Acre. Muitos moradores ficaram amedrontados e acreditavam que, por ser mais uma sexta-feira 13, de lua cheia, o animal poderia voltar a atacar. Depois das 6 horas da tarde, ninguém mais saía de casa. As portas e as janelas foram totalmente trancadas. Algumas pessoas chegaram a armar fogueiras enormes perto de galinheiros e chiqueiros a fim de espantar o suposto ataque da criatura. Afinal, ninguém queria perder os seus bichinhos. Já outros moradores acreditavam que o tal monstro poderia ser um mapinguari, um ser lendário da região que tem mais de 3 metros de altura e uma boca localizada na barriga. A tensão aumentou após as autoridades municipais informarem que o lobisomem já havia matado e devorado diversos animais, que o monstro tinha derrubado um boi com apenas um soco e que sugava o sangue de suas vítimas em apenas frações de minutos. Em meio a tantas histórias, porém não havia relatos de que a fera teria atacado homens ou mulheres. No dia 15 de julho de 1990, o NP, Notícias Populares, informou que o caçador ex-policial Eliseu Rodrigues de Araújo havia se dirigido até a redação do jornal Gazeta de Rio Branco. Ele estava armado e prometia fazer picadinho do monstro. Disse que não tinha medo da fera e que não acreditava em monstros do outro mundo. "Eu não vejo a hora de sair dar as caras com ele", disse ele à reportagem da Gazeta. No dia 17 de julho de 1990, o jornal publicou o seguinte texto da manchete: "Lobisomem está numa pior", a qual informava que o caçador Eliseu estava pronto para ir atrás da fera e que, além das armas, levaria também velas e água benta. No dia seguinte, em outra reportagem, o jornal noticiou que uma criança de 3 anos fora arrastada para dentro do mato pelo suposto lobisomem. Em pânico, dezenas de famílias começaram a deixar a região. Diante disso, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manoel Urbano, Chico Mateiro, resolveu também sair à caça do animal. Depois de uma caminhada de 3 dias e 3 noites, o sindicalista afirmou ao delegado Josimar Matos ter ficado frente a frente com o monstro
e que, sem dó, descarregou 17 balas no bicho. Eu mandei bala, eu mandei brasa, descarreguei minha arma. O lobisomem ou coisa parecida soltou um grito apavorante e fugiu sangrando mata dentro. Fui atrás, minha gente, fui atrás, delegado, mas não encontrei e nem vi nenhum rastro de sangue. Explicou Chico, que confessou ter sentido medo naquele momento. Em seu relato, o sindicalista ainda acrescentou que havia usado munição especial, tendo preparado bala de prata para o animal. Sabendo do perigo, ele também usou chifre de boi nos cartuchos das munições. Na tentativa de diminuir o pavor já instaurado na cidade, a prefeitura de Manoel Urbano passou a afirmar que o lobisomem não mais existia. Seria apenas uma índia da tribo das colinas com o corpo todo deformado e problemas mentais que fazia os barulhos. Mas quem havia atacado o bezerro na mata, visto pela primeira testemunha? A população, contudo, não acreditou na versão do prefeito. Tanto não acreditou que viu depois. No dia 21 de julho daquele ano, o NP publica: lobisomem ataca outra vez. Agora o bicho havia tentado abocanhar uma menina que brincava em frente à casa, localizada às margens da rodovia BR-364. A fera só não arrastou a criança porque a sua avó ouviu os gritos de desespero da menina e atirou com uma espingarda, atingindo o lobisomem, que fugiu para a mata dentro. A criança estava ferida e sangrando muito. Em 23 de julho, a primeira página do jornal NP informava que o lobisomem havia desaparecido. Um fim de semana tranquilo, mas o medo ainda tomava conta da cidade de Manoel Urbano. Foi com essa frase que o jornal encerrou a saga do lobisomem no Acre. De uma forma inexplicável, como que aparecera, a criatura também não fora mais vista nos rincões do Acre. Tornou-se assim mais uma lenda a assustar, dar crendice, envolver de mistério a população local. O que você acha dessa história? Você acha que realmente houve um lobisomem desse tipo no Acre, na década de 90? Não se esqueça de deixar seu feedback, seu comentário, seu joinha, o seu like, seu gostei e, claro, compartilhar esse conteúdo e ajudar o nosso pequeno canal a crescer. Eu te encontro num próximo episódio de podcast aqui na Trilha do Terror. O relato de hoje nos foi encaminhado pelo nosso parceiro Peterson, do canal O Covil do Guardião Sinistro. O relato foi adaptado para o canal Na Trilha do Terror. A história conta o acontecido de uma aparição da besta fera da noite, na cidade de Mojimirim, interior de São Paulo. De acordo com a fala, um homem teria ficado frente a frente com o lobo sagaz da noite. Esse é o caso do lobisomem de Mojimirim. Todo o conteúdo, repito, foi enviado para o nosso canal por meio do canal O Covil do Guardião Sinistro. Antes de ir para o conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dado importante que a maioria das pessoas que veem os nossos vídeos ainda não são inscritas no canal. Então, se você realmente curte nosso trabalho, nos ajude curtindo, se inscrevendo, dando seu joinha, comentando e, claro, compartilhando esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Desde já, muito obrigado pela sua audiência, pela sua colaboração, pelo seu like, pela sua parceria. Vale a pena lembrar que os nomes dos personagens foram mudados no intuito de preservar a identidade de cada um. Dito isto, vamos para mais um podcast aqui na Trilha do Terror. Olá, meu nome é Alberto e sempre que posso vou a um sítio de um amigo meu que também é amigo do meu pai. Ele mora em Mojimirim. Eu gosto de ir lá, sabe? Local tranquilo, apaziguador. Mas da última vez que estive por lá, e isso já tem alguns anos, ele me assustou bastante. Eu não sei se ele tinha essa intenção, mas se a intenção dele era me pôr medo, ele conseguiu. Ele do nada começou a contar uma história
de que uma vez o tio dele, que tinha a fama de ser muito corajoso, intrépido, em uma determinada noite andava em uma das estradas desertas daquela época de Mojimirim. Segundo ele, esse acontecido já faz muitas e muitas décadas que aconteceu, passadas, muitos anos passaram. De acordo com ele, a estrada era totalmente escura. Relata-se que só era iluminada apenas pela lua, e quando a noite era de lua cheia, ela ficava ainda mais clara. O meu amigo disse que o seu tio sempre carregava consigo um pau de matar cobra, uma espécie de cacetete com pregos na ponta. O tio, segundo ele, gostava de viajar ao longo de suas passadas, sempre assoviando uma canção, melodiando nos seus lábios. Então, numa certa noite, enquanto caminhava e assoviava por aquela estrada deserta, sombria e escura, que era iluminada pelo abajur da noite, ele ouviu, a certa distância, algo correndo em alta velocidade. Ele calculou que aquilo deveria ser um bicho muito grande, pois ao longe conseguia também ouvir o rosnado da fera, além do bater das orelhas e o pisar forte no chão. Então veio à sua mente: eu vou me esconder aqui nessa sombra da árvore. E quando o bicho passar, se ele tentar me pegar, eu arrebento com ele. E foi o que ele fez. Ele ficou debaixo da sombra da árvore, local onde a luz do luar não alcançava. E ali ele esperou o bicho chegar. Mas mal ele se posicionou no seu esconderijo, podemos dizer assim, ele viu um imenso vulto pairando próximo a si. O vulto era enorme, muito grande mesmo. Detalhe, preparava para o atacar. Instintivamente ele empunhou um pau acima da cabeça e preparou também a sua defesa. O animal rosnava e fazia menção de ataque. Segundo meu amigo, o tio então tomou a iniciativa, mas quando ele tentava acertar a criatura, ele se desviava. Ela se desviava para a frente e para os lados, o que ele considerava impossível para uma criatura normal e daquele tamanho. Ele era muito grande para tanta agilidade. Ele pensou consigo mesmo: isso só pode ser coisa do outro mundo. Mas mesmo assim, sendo do outro mundo ou deste, ele tentava acertar a criatura. Porém, seu esforço era em vão. O animal desviava com pulos e saltos. O homem tentava acertar o animal sem nenhum sucesso. Foi quando as unhas do lobisomem, na qual o trabalhador presumiu ser o próprio, rasparam em seu chapéu de palha e caiu de sua cabeça como folha que cai da árvore. Ele podia sentir as longínquas garras da criatura passando sobre sua cabeça. Além disso, ele disse que o baforar fétido de enxofre e carne putrificada, exalada pelo mau hálito do bicho, entrou em suas narinas, quase o fazendo vomitar. Sem ceder em momento algum, ele continuou tentando acertar o monstro, e assim evitando também a aproximação da fera de si. Foi quando, para sua salvação, ao longe, ele ouviu alguns cachorros latindo e correndo para em busca da tal fera, e ao ouvir e sentir as aproximações dos cães, deixou sua potencial vítima e saiu correndo de maneira incrível, em uma velocidade sobrenatural, estrondosa, por entre a estrada à noite. O meu amigo disse que o tio contou que aquilo em certa distância parou e uivou ferozmente para a lua. Relatou ainda que o tio confidenciou que inicialmente o bicho corria em duas pernas, mas quando viu que os cães estavam se aproximando dele, ficou em quatro patas e saiu em uma velocidade ainda maior. Meu amigo Sidney disse ainda que o seu tio Napoleão nunca esqueceu desse encontro e que desde então passou a andar naquela estrada com um revólver contendo bala de prata. Esse é o caso do lobisomem de Mojimirim. Você também tem um relato, um conto ou uma história para nos enviar? Na descrição do vídeo tem o nosso e-mail de contato. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, o seu gostei, compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Claro, ajudando assim o nosso pequeno canal a crescer. Você aí que está me ouvindo, chegou até o final, já teve ou conhece alguém que teve experiência sinistra com lobisomens? Se sim, ou se não, comenta aí.
Um abraço para você e até o próximo podcast aqui na Trilha do Terror. Bruce acordou em um hospital e logo estranhou o fato de estar ali deitado em uma cama com diversos curativos pelo corpo, principalmente no braço, no rosto. Ele não tinha a menor ideia de como poderia ter chegado até ali. Além da aparente amnésia, seu corpo estava dolorido, como se ele tivesse feito exercício de grande esforço. Mal conseguia se mexer. Alguns minutos depois, a mãe de Bruce entrou no quarto acompanhada de uma enfermeira e chorava copiosamente e perguntou soluçando por causa do choro: O que você fez? Essa é a história de Bruce. O conteúdo original foi publicado no site Contos de Halloween e adaptado aqui para o canal Na Trilha do Terror. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei, seu comentário e, claro, compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. E não se esqueça, claro, de ativar o sininho para receber novos conteúdos. Vamos para mais um podcast aqui na Trilha do Terror. Bruce de fato não entendia por que estava em um hospital, e muito menos o porquê sua mãe estava ali perguntando tudo aquilo para ele. E com grande dificuldade de falar, ele perguntou como é que ele ficou naquela situação, naquele estado. Qual era o motivo do choro da sua mãe? Mas a senhora estava tão abalada que precisou ser retirada do quarto e tranquilizada com calmantes. Bruce continuava sem entender nada. Mais tarde, a presença de um investigador da polícia confundiu ainda mais a cabeça de Bruce. O homem fez diversas perguntas, tais como: o que levou Bruce a cometer aquelas terríveis atrocidades? O investigador questionou Bruce de diversas formas, mas a única resposta que o rapaz dara era: Senhor, eu não lembro de nada. Foram quase 2 horas de perguntas, mas sem nenhum resultado satisfatório para o investigador, que antes de sair disse a Bruce: tudo indica que foi você, rapaz. O garoto continuou sem entender nada. O investigador chamado Frank foi pegar o depoimento da outra pessoa que realmente sabia de fato o que tinha acontecido em uma terrível noite em que Bruce teria cometido as mais vis atrocidades. A pessoa era Lynn, amiga de Bruce. Frank pediu para ficar a sós com a garota e logo de cara ele perguntou: menina, o que de fato aconteceu naquela noite? A garota começou a descrever passo a passo os acontecimentos daquela apavorante noite que todos viveram. E o que ela revelou ao investigador o surpreendeu e o assustou bastante. Nós estávamos na casa de uma amiga chamada Camille. A gente tinha combinado de assistir alguns filmes, mas os meninos mudaram de ideia. Eles queriam fazer uma brincadeira de um antigo livro de bruxaria. Era uma espécie de jogo em que os espíritos revelariam o destino de cada pessoa ali presente, do caso das pessoas que estivessem participando. Junto do livro havia cartas com vários dizeres de amor, sorte, azar, doenças, morte. Eu e a Camille e uma outra amiga chamada Anna não queríamos participar, mas com a insistência dos garotos acabamos aceitando. Sentamos todos no chão e em volta das cartas começamos a brincar. O jogo começou, mas para esse jogo começar era preciso que alguém dissesse algumas palavras estranhas que estavam escritas no livro. Bruce se prontificou em dizê-las e foi aí que tudo começou. Depois de repetir diversas vezes aquelas estranhas palavras, Bruce começou a se sentir muito mal. Ele desmaiou. Nós tentamos ajudá-lo, mas logo ele acordou. Não sei o que aconteceu, mas quando levantou parecia ser uma outra pessoa. Seus olhos estavam brancos e seu rosto havia uma expressão de maldade como nunca visto antes. Com certeza não era o Bruce policial. Parecia que alguma coisa o havia possuído. Ele pegou uma garrafa, a garrafa de vinho que estava sobre a mesa, e a quebrou. E com aquela garrafa quebrada, começou a golpear um a um os nossos amigos. Ninguém teve tempo de correr, policial. Eu vi Bruce matar 3 amigos bem na minha frente. Ele tentou me atacar, mas eu consegui correr.
Ele feriu apenas o meu braço, policial, como você pode ver. Eu fiquei toda encolhida em um canto da cozinha. Bruce ainda veio atrás de mim, mas parou bem na minha frente e começou a cortar o próprio rosto e os braços. Depois de um tempo, ele desmaiou novamente. Foi aí que eu chamei a polícia. O investigador, claro que estranhou toda a história contada por Aline, mas devido à expressão de terror no rosto da menina e à forma como ela contou os fatos e ela relatou, ele sabia que Aline dizia a verdade. Mesmo sem saber o que de fato realmente aconteceu com Bruce, o garoto foi indiciado como assassino dos 3 jovens, Anna, Camille e Mark. Frank não sabia se o que Aline dissera fosse algo que estava relacionado ao sobrenatural e não pôde fazer nada a respeito. Bruce, quando se recuperou, foi preso pelo crime de assassinato de seus 3 amigos. Só Aline se lembrava de fato o que aconteceu naquela noite terrível em uma brincadeira inocente que acabou em tragédia. Esse é o conto da história de Bruce. Se você tem algum conto, algum relato que quer compartilhar conosco, não se esqueça de olhar na descrição do vídeo, que ali está todos os nossos contatos. Não se esqueça também de compartilhar, se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. Claro, não se esqueça de ativar o sininho para que você possa receber as novas edições de podcast. E eu te espero em mais um episódio aqui na Trilha do Terror.